Boa tarde. É realmente uma grande alegria e um presente do Senhor estar aqui com vocês. E eu sei que toda pessoa que vem ministrar em algum lugar diz isso, mas tem um sabor muito especial para mim estar aqui. E os que estão mais perto sabem a razão. Obrigado, querida. Sabem o motivo. É que em julho de 1991, eu estava num acampamento aqui, quando eu ouvi falar de Jesus pela primeira vez na minha vida. Meu avô era pernambucano, Severino, bem pernambucano. Bill? Meu avô materno pernambucano, por parte de mãe eu nasci em Brasília, mas por parte de mãe eu sou nordestino. Por parte de pai eu sou gaúcho. Então, em julho de 91 eu tomei minha decisão por Jesus. Eu nunca tinha ouvido falar de Jesus. Mas duas tias que moravam aqui serviam o Senhor e serviam nesse retiro. E então elas me convidaram, eu então com 13 anos, para estar nesse evento, nesse acampamento. E lá eu tomei minha decisão. E se passaram aí 28 anos, e é a primeira vez que eu estou em Recife para ministrar da semente que um dia eu recebi aqui. A semente da vida eterna. Então, eu comentei com o Paulinho mais cedo se existia um lugar em todo o Brasil que eu gostaria de estar para, em algum momento, compartilhar daquilo que eu recebi do Senhor, era aqui. E algumas vezes nós tentamos estar aqui, como os irmãos já disseram. Nós trabalhamos, estou em tempo integral em Porto Alegre há 10 anos já. Trabalho num pastoreio de jovens, adolescentes, e desde o início desse ano fui incumbido pela igreja de estar envolvido nas demandas que têm acontecido nas ruas, todas as frentes de trabalho evangelísticas, frentes sociais, como Escola da Vida. Tenho pastoreado os irmãos que têm estado nessas frentes. E algumas vezes nós tentamos estar aqui, e as demandas locais, eu não consegui estar. Então, aconteceu um milagre em setembro, que o William me ligou, deixa eu fazer uma consulta rapidinho. E aí, tem condições de você estar aqui daqui um mês, ministrando? E eu pensei, puxa vida. Mas aí eu fiz uma coisa muito legal, eu marquei férias. Então, eu estou aqui de férias com vocês. É um privilégio muito grande, porque era um grande sonho para mim estar aqui. É uma alegria muito grande para minha esposa e minhas filhas estarem aqui. E nós estamos em família. E essa parte é muito boa de fazer. É mais fácil saudar do que pregar. E eu estou muito feliz de estar com vocês. Os irmãos, a liderança do Ramos me perguntou o que está no teu coração para ministrar. Qual o texto que tu não, né? Você, né? Só mais você do que tu aqui, né? Qual o texto que você tem em mente, no coração? E eu trouxe essa proposta porque é o que o Espírito Santo tem aquecido no meu coração, assim na terra como no céu. E nós vamos meditar nesses 2 dias sobre essa perspectiva de Jesus, desse ensino. O que ele quis dizer quando ele nos ensinou essa oração. E nesse primeiro momento, eu gostaria que nós refletíssemos juntos sobre essa nossa identidade celestial. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. Vamos começar lendo o texto básico da nossa meditação. Mateus 6, 9 a 13. Diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso,
que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tu que estás aqui, Espírito Santo, ministrando, como já foi dito nesta noite, nesta tarde aqui, todos nós bebemos da mesma fonte que és tu, e sabiamente o salmista disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Mas que bom, Espírito Santo, que o Senhor tem edificado a nossa casa. E hoje nós pedimos por esses dias, esse tempo, edifica a nossa vida em Ti. Queremos ouvir a Ti, nós queremos sujeitar nossos ouvidos, nossa alma, nosso corpo, nosso espírito a Ti. Nós queremos aqui nos posicionar como igreja contra toda oposição maligna ao Teu propósito, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda oposição de Satanás, nós damos uma ordem: fora em nome de Jesus, fora em nome de Jesus, fora em nome de Jesus. Toda oposição maligna, todo espírito contrário ao Espírito de Deus, eu te exponho agora e te denuncio e te mando agora, fora em nome de Jesus, fora em nome de Jesus, fora em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, minha família passou por um processo de uma transformação profunda, uma transformação, uma mudança de mente no que diz respeito a esse tema. Então, é por isso que o Espírito Santo, obviamente, colocou no meu coração de repartir para vocês algo que nós temos experimentado e algo que trouxe à nossa própria vida uma mudança de mente. Então, tudo que eu vou compartilhar é fruto de uma experiência que nós temos vivido nesses dias, nos últimos anos, e que nós gostaríamos de transmitir aonde quer que nós possamos ir, porque tem a ver com o céu, tem a ver com aquilo que é do alto, tem a ver com aquilo que é celestial. Nós somos carne e osso, nós vivemos no mundo natural, mas Deus é alguém celestial. Então, vamos começar a meditação nesse ensino de Jesus, porque ele diz que nós devemos orar de uma forma específica, e esse ensino que Jesus faz, nessa oração, ele revela os desejos de Deus. Jesus está nos ensinando a orar uma oração que agrada o coração de Deus. Jesus está nos ensinando a orar uma oração que faz Deus ficar feliz. É uma oração que, quando nós oramos, não existe erro. Jesus ensina, vocês vão orar assim. Quando nós oramos assim, Deus ouve essa oração e recebe com alegria. Deus deseja que aquilo que Jesus nos ensina a orar se cumpra. É o desejo de Deus em primeiro lugar. Quando nós oramos, então, essa oração aqui que Jesus nos ensina, significa que nós estamos concordando com os desejos de Deus. Amém? Diga, concordando com os desejos de Deus. Ok, então nós estamos concordando com os desejos de Deus. E Jesus nos ensina um código do céu. E essa oração é um código do céu. Ele diz, vocês vão orar essa oração é muito boa. Vocês orem dessa forma. Vocês vão orar assim, Pai nosso que estás nos céus. Vocês orem declarando a paternidade de Deus sobre vocês. E ele ensina, santificado seja o teu nome. Essa palavra santificado, ela tem duas, vamos dizer assim, ela tem um significado amplo, porque, primeiramente, ela declara uma exaltação à santidade de Deus. Santificado seja o teu nome. Mas também um reconhecimento em adoração. Então, quando nós dizemos santificado seja o teu nome, ao mesmo tempo que nós estamos declarando que Deus é santo, nós também o estamos adorando, nós estamos bendizendo, nós estamos exaltando. Hoje à noite nós vamos meditar um pouco sobre a adoração, dentre os tópicos que vamos refletir, ok? E aí ele dá continuidade na oração, e ele diz assim,
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a oração que Jesus revela, a oração ensinada por Jesus revela que no coração do Pai, no coração de Deus, há o desejo de que haja na terra uma manifestação daquilo que acontece no céu. Seja aqui na terra, como é no céu. Que aconteça aqui, como acontece aí. Que aconteça aqui, como acontece lá. Jesus está ensinando isso. Seja feita a tua vontade aqui, como acontece no céu. É muito claro isso. A manifestação, então, do reino de Deus aqui. Porque no céu, o reino de Deus é o reino de Deus. Amém? Então, Jesus está ensinando seus discípulos a cooperar com aquilo que era o projeto mencionado lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Vamos abrir, por favor. Se eu estiver falando muito rápido, vocês falam rápido, rápido. Eu entendo que é para eu diminuir, tá? Que a Lu diz, Samir, às vezes tu prega muito rápido. Gênesis 1, 28. Lembra então que Jesus ensina a gente a orar para que seja na terra como é no céu. No começo, então, em Gênesis 1, 28, não está na tela, vamos ler aqui, diz assim o texto: E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ok. Jesus, então, nos ensina, recapitulando, que nós devemos orar pedindo que se cumpra aqui o que se cumpre lá. Agora, aqui em Gênesis 1, nós estamos vendo Deus dando o primeiro mandamento ao homem. E o primeiro mandamento que o homem recebe é de que ele seja fecundo e de que ele sujeite a terra, de que ele domine sobre a terra. Essa era a proposta de Deus. O que Deus estava fazendo então? Estava começando a construção do seu reino aqui na terra. Começou aí. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem ela. E o que aconteceu foi que o pecado, uma vez que entrou no mundo, ele roubou do homem essa possibilidade de construir o reino de Deus na terra. Porque ao invés de o homem sujeitar a terra, o homem explorou a terra. Ao invés do homem sujeitar a terra, o homem oprimiu a terra. O homem não sujeitou a terra, o homem oprimiu a terra. Quando Deus fala em multiplicação, Deus estava propondo famílias. O homem se multiplicou, mas ele abandonou, como nós temos visto hoje, o projeto família. É um exemplo que eu posso dar, minha própria história. Meus pais se separaram, eu tinha 6 anos, e então uma família foi desfeita. E assim, muitos de nós aqui temos um quadro similar, temos situações semelhantes, temos desafios dos quais nós convivemos, próximos a nós, familiares. Então o homem se multiplicou, mas não da maneira como Deus havia proposto. E da mesma forma, o homem não sujeitou a terra, o homem oprimiu a terra. E através dessa opressão da terra, junto com a participação, obviamente, de Satanás, porque quando o homem pecou, ele deu legalidade para que Satanás pudesse manifestar a sua obra demoníaca e terrível, o homem, ele fez algumas coisas através dessa opressão da terra. E gerou algumas consequências ruins, não é? A consequência que eu posso dizer para vocês, pior, é a morte. Foi a primeira consequência. O homem se tornou alguém mortal. E isso trouxe consequências para todos nós. Toda doença é uma pequena manifestação de morte em nós. Toda enfermidade. Toda forma de enfermidade, seja ela qual for, uma dor de cabeça, ou uma ferida, é uma manifestação, uma pequena manifestação de morte, é uma consequência
do pecado, é uma consequência de nós não termos nos sujeitado à vontade de Deus. A outra coisa que aconteceu foi que nessa opressão da terra houve injustiça social, uma grande injustiça social. Então nós vemos pessoas que se colocam sobre outras pessoas e oprimem o mais forte, oprimem o mais fraco, de forma que o mais forte que oprime o mais fraco tem mais. E hoje nós vemos que, aparentemente, a corrupção para esse sistema ela prospera. Aparentemente. Então nós encontramos muitas pessoas corruptas que têm bastante recurso, mas é porque alguém foi oprimido para que aquela pessoa tivesse recurso, porque quando um corrupto prospera, significa que alguém foi roubado para que isso acontecesse. Então o homem ele não sujeitou a terra, ele oprimiu a terra. Essa é a consequência gerada para todos nós a partir do pecado. Egoísmo, injustiça social, pobreza, miséria, a opressão da terra, a pobreza, a miséria. Quando Deus propôs a criação do mundo, o que deveria acontecer? Adão e Eva não pecariam. Através da sua vida sem pecado, junto com a participação de Deus, eles teriam filhos. E esses filhos ali no Éden, eles se multiplicariam e formariam uma grande família de fato, que estenderia pelo mundo inteiro o reino de Deus. Essa era a proposta no início. Então, com o pecado, isso foi rompido, isso foi roubado, isso foi quebrado e trouxe essas consequências ruins. Então, toda essa manifestação que nós vemos nesse mundo, dessas características ruins e negativas, elas não têm nada a ver com o reino dos céus. Miséria não tem nada a ver com o reino dos céus, pobreza não tem nada a ver com o reino dos céus, opressão não tem nada a ver com o reino dos céus, doença não tem nada a ver com o reino dos céus, morte não tem nada a ver com o reino dos céus. Isso tem a ver com esse mundo caído. E aí Jesus nos ensina que nós devemos orar para que aqui seja feito como é lá. Então nós precisamos saber como é lá. Uma vez que o pecado se manifestou então e trouxe essa ruptura, Deus, então, através de Adão, infelizmente, Adão disse não para a continuidade do propósito de Deus. Então, Deus faz o quê? Deus escolhe uma nação para dessa nação estabelecer o seu reino na terra. A nação de Israel, como vocês sabem. E Deus escolhe um homem para começar isso. E esse homem se chama Abraão. E Abraão tem uma marca sobre si. Ele é conhecido como o pai da fé. E isso é muito importante que nós compreendamos, porque fé é algo que não é desse mundo. Fé não é algo natural, fé é algo sobrenatural. O que é sobrenatural? Sobrenatural é acima do natural. Esse mundo é natural e fé é algo acima do natural. E Deus escolhe um homem para começar a extensão do seu reino através da fé. Ele é o pai da fé. E esse homem, então, recomeça o projeto de Deus da extensão do seu reino na terra por meio da fé. E Deus o chama. E ele segue a Deus. Sobrenatural é um poder que está acima das leis naturais, transformando as circunstâncias naturais por meio de uma ação sobrenatural. Então ele transforma algo natural através de um poder, tirando do natural, transformando para algo sobrenatural. Quando o sobrenatural entra, ele mexe no natural e ele muda aquela circunstância. E Deus chama Abraão para então conduzir esse projeto e começar esse projeto por meio da fé. Aí, o que acontece? Abraão, então, tem os seus filhos, como nós sabemos, e seus filhos têm filhos até que surge a nação de Israel. A nação de Israel, então, vai até a terra prometida depois do êxodo do Egito, para que Deus, então, estendesse o seu reino através da nação de Israel. E através daquela nação, Deus iria consolidar o seu reino, aumentando o reino dele através do povo de Israel e manifestando a bondade, o amor e o poder de Deus para as outras nações, e as outras nações, vendo a glória de Deus,
iriam rendendo-se a esse governo, haveria uma extensão. Mas o que ocorre é que o povo de Israel também se afastou muito rápido da proposta de Deus, como nós sabemos. E eles, então, ao invés de crerem em Deus, e lhes faltou fé, ao invés de eles crerem em Deus, eles começam a seguir atrás de ídolos. E essa idolatria lhes serve como laço, porque a idolatria é um pecado com o qual Deus não pode conviver. E não é que Deus possa conviver com qualquer pecado, mas a idolatria é um pecado que é a renúncia total e completa do governo de Deus. E através da idolatria e da rebelião, esse povo então toma uma decisão. Logo que Samuel então está velho, logo então eles dizem para Samuel: Samuel, nós queremos, assim como os outros povos têm, nós queremos um rei sobre nós também. Um rei. Igual os outros povos fazem. E aí, em 1 Samuel, capítulo 8, 7, Samuel tem uma conversa com Deus. Tem uma conversa com Deus. E nessa conversa, Deus diz para Samuel assim: atenda a voz desse povo em tudo que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim. Aí olha o que ele diz: para que eu não reine sobre eles. Então o povo, através do qual Deus havia preparado o projeto da extensão do reino dele, após a queda, agora tinha tomado uma decisão. E Deus diz a decisão: eles não querem que eu reine. Eles rejeitaram o reino de Deus. Então não haveria manifestação do reino de Deus através de Israel. O que acontece então? A partir daí, o que acontece? Saul vem, depois vem Davi, mas vocês percebam que de lá até a vinda de Jesus, Deus vem acompanhando esse povo. E ele vem preparando, a partir de Davi, herdeiros genealógicos espirituais que seriam da árvore genealógica de Jesus. Mas enquanto Jesus não veio, não há manifestação do reino de Deus. Há expressões, há manifestações pontuais, há uma inconstância no processo, porque alguns homens se propõem, mas a nação não. Alguns homens se propõem a viver o reino de Deus, mas a nação toda não se envolve. Em alguns momentos há uma expressão maior, em alguns momentos há uma expressão menor, mas em nenhum momento há essa consolidação. Porque o maior reinado que existiu em Israel foi o reinado de Salomão. O reinado de Davi foi um reinado em que houve grandes vitórias, em que houve também uma consolidação, mas foi Abraão que herdou Salomão herdou de Davi um reino consolidado, só que esse reino cresce muito através de Salomão. Ele se expande muito. Deus dá sabedoria, como nós sabemos, para Salomão, só que Salomão, apesar de ter sido ensinado aos pés do profeta, ele foi formado pelo profeta, ele foi chamado de Gedidias, que significava amado de Deus. Apesar dele ter sido amado por Deus, apesar dele ter tido aquela experiência maravilhosa de Deus perguntar o que ele queria, ele dizer para o Senhor: eu quero sabedoria. Apesar de ele ter tido experiências com Deus, Salomão também se voltou aos ídolos. Ele tinha um reino maravilhoso, tremendo. Ele não encontrou a comunhão com Deus, porque ele tinha uma experiência com Deus, mas ele não se via realizado plenamente. Então ele se afastou do Senhor e começou a seguir a ídolos, e aquele reino maravilhoso que havia sido consolidado, ele não estava se expandindo, porque o seu rei e o seu povo não temiam ao Senhor. Então o que estava faltando aqui? Estava faltando: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tinha muita vontade, mas muita vontade da terra para a terra.
E a partir daí vem um ciclo muito ruim em Israel. Salomão tem um filho, esse filho já é idólatra, e surgem outros reis piores que esse próximo filho de Salomão. Tem aquele terrível rei Acabe que casa com Jezabel. Já é um processo aí completamente devastado em temor de Deus. Deus levanta no meio desse processo todo profetas como Elias, como Eliseu, Jeremias, Isaías. Mas todos esses profetas, eles se voltam para duas ministrações: arrependimento e palavras proféticas sobre Jesus. E eles focam nisso. Se arrependam hoje, e um dia Deus vai levantar o rei. Se arrependam hoje, e um dia Deus vai mandar o rebento, vai mandar aquele que virá. Isaías 53 fala: aquele que morreu vai profetizar sobre a morte de Jesus, o que foi traspassado pelas nossas transgressões. E eles vão apontando o caminho até que vem a pessoa de Jesus. O pai então envia o filho, e com a vinda do filho ele vive aquela vida maravilhosa, sem pecado, como nós sabemos. E a morte dele e a ressurreição dele são a resposta definitiva de Deus para o estabelecimento do seu reino na terra. A vinda de Jesus é a consolidação do reino. É a resposta de Deus. Porque agora alguém foi fiel até o fim, sem pecado, perfeito, estava no plano de Deus, antes da fundação do mundo, que tudo convergisse em Jesus, e através da vinda de Jesus e da sua vida irrepreensível, da sua vida santa, da sua decisão de agradar a Deus em tudo, mas não antes de morrer, porque a morte era a consolidação disso, e a sua ressurreição, então Jesus consolida o acesso ao reino de Deus na terra. Aleluia! É isso que faz nós estarmos aqui nesta tarde. É esse processo, esse momento feliz na história, há 2000 anos atrás, mais ou menos. Oi, Eni, tudo bom? Agora que eu te vi. Então é esse momento que consolida uma oportunidade que eu e você recebemos, como o Fernando nos trouxe, pelo Espírito Santo, a justificação em Cristo Jesus. E aí, queridos, o que a gente vê quando Jesus vem? Vocês sabiam que Jesus fala a palavra céu nos 4 evangelhos? Mais de 130 vezes a palavra céu. Para vocês terem ideia, no Antigo Testamento inteiro, eu olhei no aplicativo, acho que dá 268 vezes que aparece a palavra céu em todo o Antigo Testamento. Mas Jesus, nos 4 evangelhos, mais de 130 vezes aparece a palavra Jesus. Eu contei 133 vezes. Céus. O que eu fiz agora? Falei errado. Eu confundo às vezes, mas vocês vão pegando o jeito. A palavra céu, céus no plural, mais de 130 vezes. Então, é muito importante nós entendermos que se Jesus falou tanto do céu assim, significa que Ele quer nos levar a uma nova perspectiva, a perspectiva celestial. Deus quer que nós vejamos a vida através da perspectiva celestial, e não da perspectiva humana, terrena. Tudo que nós temos dessa nova vida, dessa nossa carne aqui, desde que nós nascemos, é uma perspectiva natural, humana. Mas quando Jesus vem para a terra, Ele vem para nos apresentar a perspectiva celestial. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, é muito importante esse texto. Mateus, capítulo 4, versículo 17. Mateus 4,17 é um texto bem conhecido, que nos diz: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Antes eu li esse texto assim, arrependam-se, porque o reino dos céus está aí, hein? Quase como um juízo. Se arrependam,
porque o reino está aí. Minha visão era completamente equivocada. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se arrependam, porque o reino é acessível a vocês, Vinícius. Acertei? Ah, garoto seu. Porque o reino está acessível a vocês. Se arrependam, decidam mudar de vida, porque o reino está acessível a vocês. O reino dos céus está acessível, é chegado a vocês. E aí, queridos, é interessante que ele diz isso, mas uma coisa muito preciosa acontece. Continuem comigo nos versículos 23 a 25. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Repita isso. Agora com fé. E ele os curou, e da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então, Jesus não falou só do reino dos céus, Jesus apresentou o reino dos céus. Jesus demonstrou o reino dos céus, porque em Gênesis 1:28, a gente leu que Deus dava uma ordem que o homem dominasse a terra, com aquilo que vinha dos céus. Então, quando Jesus fala que o reino dos céus está próximo, Mateus faz questão de dar continuidade à ministração, o Espírito Santo através dele, mostrando como é o reino dos céus. Então, por onde Jesus andava, assim como diz em Atos 10, versículo 38, andava por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. 38 ou 36? 38, né? O 36 é o 2,36, né? Vocês já caíram nessa, né? Então, Jesus andava por toda parte fazendo bem, manifestando o reino de Deus. E aqui diz que por onde ele andava, alguma coisa acontecia. É a manifestação do céu na terra. É aquilo que acontece no céu, na terra. Porque no céu não tem enfermidade. No céu não tem epilético, no céu não tem endemoniado, no céu não tem oprimido, no céu não tem miserável, no céu não tem pessoa indigna, no céu não tem pessoa que sofre, no céu o céu é um ambiente perfeito, é um ambiente completamente, harmonicamente perfeito. Nós não podemos chamar de ecossistema porque é um ambiente espiritual, não é um ambiente físico, não precisa de fotossíntese. O céu não tem essa estrutura que envelhece, o céu não precisa emagrecer, no céu não precisa, muitos de nós gostamos, né? Inclusive eu, no céu não precisa, não há necessidade de tomar remédio, no céu não há cansaço, no céu não há velhice, no céu não há... Vocês sabiam que uma pessoa, por mais velha que ela seja em idade, ela não precisa partir por causa de enfermidade? Porque o poder de Deus, ele não se limita a idades mais novas. Quer dizer que uma pessoa com 90 anos pode morrer, como a Bíblia diz, falecer em ditosa velhice? Ela não precisa, não, é velha. Às vezes a gente vai orar para uma pessoa idosa e pensa assim, não, mas já sabe como é que é? Não. Não aceite, porque isso é um sofisma, é uma mentira do diabo. Como se o direito do idoso fosse ficar enfermo. Jesus veio para libertar, para curar, para manifestar poder e andar por toda a parte fazendo bem. E você e eu, nós somos a expressão da sua presença na terra. Então nós temos que caminhar fazendo a mesma coisa e não acreditar em sofismas e mentiras do diabo. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre o poder de Deus, mas como eu gosto muito desse assunto, eu vou falando de vez em quando, assim. Mas é algo que nós precisamos entender, que nós não podemos permitir que sofismas construam a nossa mente. E nós temos muitos sofismas. Uma coisa que nós fazemos muito, e aqui é uma dica que seria para amanhã, vou falar hoje. Nós chamamos assim, a minha depressão, a minha enfermidade, a minha gripe, a minha bronquite, é sua?
É nossa? Tem nada a ver conosco, não é minha. Eu estava ministrando semana passada com uma irmã e ela disse assim, a minha depressão. Não. Não é só a depressão. Inclusive, Jesus pagou um preço por essa depressão. Um preço alto. Nós precisamos aprender a rejeitar aquilo que não vem de Deus. Mente celestial. Não mente carnal nem natural. Nós somos sobrenaturais. O sobrenatural está acima do natural. Acima do natural. Repita comigo. Acima do natural. Eu vou pedir para repetir, porque é de tarde, dá sono em alguns, tá? Então, assim a gente vai falando, interagindo, e todo mundo... E está tudo certo, todo mundo fica bem, tá? Existem 3 níveis de céus, ou 3 céus. O céu que nós vemos, o céu que nós viajamos vindo para cá. Existe um segundo céu, que a Bíblia fala em Efésios 6, versículo 12, que são aquelas regiões celestiais, aonde há as lutas contra os principados e potestades. E existe um terceiro céu. Paulo vai falar sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 12. Ele vai falar que ele esteve lá. Ele vai dizer assim, conheço um homem que esteve visitando o terceiro céu, ouviu coisas que não se pode dizer aqui. Esse lugar, o terceiro céu, é o céu que nós estamos meditando, o céu que Jesus fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ok? Então é desse céu que nós estamos falando. Esse lugar é um lugar muito especial. E ele é especial por um motivo. Deus está lá. A presença de Deus, Deus em pessoa, está nesse lugar. Lá Deus manifesta o seu governo sobre todo o universo, sobre todos os lugares. Isaías 66, versículo 1 diz assim, o céu é o meu trono e a terra é estrado dos meus pés. Então no céu Deus tem o seu trono. Alguns de nós tiveram já a experiência de ter visitado o céu sem ter ainda partido. Alguém aqui já teve a experiência de ter conhecido o céu? Alguém gostaria de conhecer? Não, quer esperar um pouco, né? Mas no arrebatamento, algumas pessoas já tiveram essa experiência. E quem teve essa experiência nunca mais foi o mesmo. Inclusive, há sempre uma menção de pessoas que foram ao céu e conheceram o Senhor. E de alguma forma, Deus permitiu que fosse visto de alguma forma, talvez não na sua glória toda, porque a sua glória é muito forte, mas viram de alguma forma alguns lugares, nenhuma delas quis voltar. Tal é a glória desse lugar, tal é a formosura desse ambiente, tal é o sentimento de paz e da presença de Deus. A presença de Deus é algo que nos enche muito. Quando nós estamos cheios do Espírito, nós ficamos numa posição pessoal muito... não há nada nesse mundo que se compare. E algumas pessoas tiveram essa experiência. Eu lembrei agora de um menino que eu li o livro dele, as meninas viram um filme, que é o Colton Burple, que ele tem um livro chamado Céu é de Verdade, até tem um filme, né? E o pai dele, um dia, depois que os pais descobrem que realmente ele tinha tido a experiência com Deus, eles perguntam para ele pergunta, como é que ele é? Como é que Deus é? Como é que o pai é, filho? Como é que ele é? E ele falou assim, pai, ele nos ama de verdade. Ele não conseguia dizer como Deus era fisicamente, mas ele conseguia dizer o que Deus sentia. O amor de Deus. O Dione de Gravataí, presbítero em Gravataí, me contou a história de uma senhora que também teve uma experiência assim, de estar um dia acordar e quando acordou tinha um anjo no pé na sua cama, parado aos pés da sua cama, e aí esse anjo estava lá e ela viu o anjo e o anjo falou para ela, olha, eu fui enviado para te responder algumas perguntas, pode perguntar. E aí, que tu perguntaria, né, China? E aí ela falou assim, como ele é? Como ele é? E o anjo disse para ela, um sorriso dele enche todo o céu de glória. Não é tanto sobre como uma pessoa é fisicamente, mas sobre o que ela tem de amor por nós. E o céu é um lugar cheio de amor. O amor
pleno, um amor grande, um amor que não termina, um amor que não acaba. O céu é um lugar de segurança. É o lugar onde Deus exerce seu governo sobre tudo. Jesus chama de paraíso, né? Quando Jesus vai levar aquele rapaz, o ex-ladrão, vamos dizer assim, né? Parou de roubar ali nos 47 segundos já. Jesus fala para ele, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Jesus chama de paraíso. É um lugar bom, é um lugar de bem. Um lugar onde tu não se sente com medo. Não tem medo, não tem depressão no céu, não tem ansiedade, não tem desânimo, não tem pânico. O céu é um lugar de segurança. O céu é um lugar de paz, de prazer. É um lugar de bem. É um lugar de pertencimento. Você pertence ao céu. É o céu. Tem uma coisa que acontece no céu muito interessante. E vocês sabem. O que acontece no céu quando uma pessoa se arrepende? Como é? Vocês acham que isso é figurado ou é literal? Podem ter certeza que é literal. Tem festa e alegria no céu quando um pecador se arrepende. Isso está em Lucas 15, versículo 7. A festa no céu quando alguém se arrepende. Uma vez eu li uma história de uma indiana, Bilquis Sheikh, nome dela. Ela escreveu um livro chamado, o testemunho dela é Aprendi a Chamar-lhe Pai. Passou por um processo terrível na Terra. Alguém aqui talvez até conheça, né? Alguém conhece, não? Muita gente conhece, que legal. E ela tem uma experiência também sobrenatural. E a experiência que ela tem é de ver anjos dançando, de mãos dadas. E um dia Deus então permitiu que ela visse que quando ela nasceu de novo, aquela experiência tinha acontecido. Então há dança e júbilo no céu. O céu está totalmente voltado para a sua manifestação na terra. Existe um comprometimento de Deus e os seus anjos com a terra. As pessoas, elas têm uma ideia de Deus muito diferente de como de fato Deus é. Infelizmente, nós não conseguimos conceber na nossa limitação mental a nossa percepção de Deus, porque Deus, ele é pleno. E nós pegamos flashes do caráter de Deus. Então, alguns de nós transformam Deus em nós. E nós pensamos que Deus pensa como nós. Então, nós somos, vamos dizer assim, nervosos. Então, a gente pensa, Deus é nervoso. A gente pensa assim, essa pessoa custou a se arrepender. Essa pessoa traz muito aborrecimento para Deus. Mas quem está aborrecido com Deus é tu, não é Deus? Deus não é como eu e você. Ele não foi criado à nossa imagem e semelhança. Nós fomos criados à imagem e semelhança dele, e a queda roubou de nós essa glória. Quando Jesus entra, ele vai nos transformando de novo à imagem e semelhança de Deus. E quanto mais perto de Deus nós ficamos, mais nós somos transformados àquilo que Ele é. Mas Deus não é como nós. Então, não pense que porque você perdeu a paciência com alguém, Deus perdeu. Porque muitas vezes, quando você e eu perdemos a paciência com alguém, Deus está ativamente trabalhando e ministrando naquela pessoa. Sabe por quê? Porque Ele conhece o histórico dela, Ele conhece a origem dela, Ele conhece de onde ela veio, Ele conhece o que ela sofreu que a gente não sabe, Ele conhece a rejeição que ela teve dos seus pais, Ele conhece a opressão que ela passou quando nenhum de nós viram. Ele conhece quando estava no ventre, Ele conhece às vezes a rejeição que ela sofreu da sua própria mãe ou do seu pai. Deus veio, Deus está ali abandonando. E não está ali abandonando aquela pessoa, Ele está ali servindo e amando. E
E vocês sabem de uma coisa, eu vou falar de um outro livro que eu li esses dias, a experiência de um homem que ele também recebeu a visitação de anjos. Esse homem, isso aconteceu no fim dos anos 70 e anos 80, um americano, um pastor americano muito temente a Deus, e Deus deu a experiência para ele de, por 2 anos, receber a visita de muitos anjos, por causa das ministrações que Deus queria que ele soubesse. Todas bíblicas, mas verdades que Deus queria frisar para ele. E certa vez um anjo falou para ele, o anjo falou assim: o homem nunca vai conseguir entender o amor de Deus, o homem não tem ideia do que é o amor de Deus pelo homem, porque muitas vezes nós somos enviados para ajudar satanistas, pessoas que adoram a Satanás. Deus nos chama e diz assim: ele está precisando da minha ajuda, vai lá e ajuda ele. E nós já condenamos totalmente as pessoas, e Deus está ativamente trabalhando para salvar absolutamente cada ser humano da terra, até o último suspiro. A decisão é do homem, mas Jesus falou: meu Pai trabalha até agora, e o Pai está trabalhando ativamente para a salvação e o arrependimento das pessoas. Saiba que não existe da parte de Deus rejeição para nenhum ser humano da terra. Existe sim um processo tremendo de movimentação celestial. Deus não ama as pessoas só depois que elas se arrependem dos pecados. Não pode, porque senão nenhum de nós estaríamos aqui. Não pode, só a partir do dia que eu me rendo, agora tu tens o meu amor. Não é assim. O amor de Deus está completamente manifestado o tempo todo e constantemente. Então, queridos, o céu é o lugar do governo de Deus. E quando Deus governa, há uma manifestação de justiça, de paz e alegria. E em Romanos, capítulo 14, versículo 17, nos diz que porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paz é algo fácil de nós compreendermos. É fácil saber se tem paz ou não tem paz. Paz é uma sensação boa. Paz é um bem-estar, é um estar bem consigo mesmo. Paz é uma vida sem culpa, uma vida sem um peso, sem opressão. E o reino de Deus é paz. Se o homem oprimiu a terra, através do reino de Deus em Jesus, há paz. Ele é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Há uma manifestação de paz. E o reino de Deus é um reino de paz. Pessoas que se sujeitam ao reino de Deus são pessoas que experimentam a paz de Deus. Às vezes nos falta paz, e o Espírito Santo está ministrando ao nosso coração que nós precisamos nos sujeitar a Ele. Sem acusação, é um convite amoroso para experimentarmos sua paz. Mas o reino de Deus sobre nós é paz. E além de paz, é alegria e é justiça no Espírito Santo, ou é justiça e alegria. A alegria é algo muito bom, não é? No lugar onde há alegria, não há tristeza. É um sentimento bom, é uma sensação boa, é um bem-estar. Aonde há alegria, há confiança. Pessoas que são confiantes são alegres, e pessoas que são alegres são confiantes. Mas eu queria falar um pouco sobre justiça de Deus. Porque a gente acabou de ler que nós somos, que o reino de Deus é o reino de justiça. E o Fernando nos trouxe pelo Espírito Santo que nós somos justificados. E era sobre isso que eu gostaria de refletir com vocês. Porque, nós estamos no horário aqui. Porque você e eu, nós somos justificados, a justiça de Deus está sobre nós. Constantemente, 24 horas, o tempo todo. Por uma razão, porque nós somos nascidos do alto, nós somos nascidos de novo.
dois textos aqui são muito importantes que eu quero refletir com vocês. João 1,12, que vocês conhecem. Mas a todos quantos receberam... Agora vamos falar juntos, não? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, nós recebemos Jesus, então Deus os fez filhos de Deus. Então você é filho de Deus, filha de Deus, amém? Fala, filho de Deus. Quantos são batizados aqui? Você é batizado, houve festa no céu, e você tem uma identidade, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Filho e pronto, e não tem conversa, não tem negociação, é filho. Ok? E o outro texto que eu queria que vocês vissem comigo é João 3,3. João 3,3. Existe uma correção nesse texto a ser feita, e ela é muito importante. Jesus diz assim, ó. Jesus respondeu para Nicodemos, né? Em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A correção aqui não é que essa palavra de novo está errada, mas uma tradução mais adequada aqui, eu aprendi isso com o nosso Moisés Moraes, seria do alto. Então, aqui o texto está dizendo, se alguém não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Então, João 1,12 diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós somos, então, por termos recebido Jesus, filhos de Deus. Filhos de Deus. Agora, uma vez que nós fomos feitos filhos de Deus, significa que algo espiritual aconteceu conosco para que nos tornássemos do reino de Deus. Nós nascemos do alto. Você é nascida do alto. Você nasceu do alto. No dia que você se arrependeu dos seus pecados e você foi batizado e batizada em Cristo, você nasceu do alto. E quando você nasceu do alto, algo também aconteceu no céu. O seu nome foi escrito no livro da vida. Então, você tem uma coisa no céu que diz respeito à sua vida. Você tem uma certidão de nascimento. A certidão de nascimento nos céus. Tem um novo nome, tem um nome diferente lá, que você só vai conhecer quando chegar lá, mas vai ter, por enquanto, esse nome da terra. Por enquanto, esse nome da terra. Vou pegar a N aqui. Então, a N, no dia que nasceu de novo, nasceu do alto, o nome dela foi escrito no livro da vida. Então, sabe o que acontece? A N é uma cidadã dos céus na terra. Vocês e eu somos cidadãos do céu e da terra. E o nome dela está escrito no livro da vida. E isso é tão simples, irmãos. Porque você não precisa fazer nada para fazer parte mais daquele reino. Porque você já faz parte. Você nasceu do alto. Por isso Jesus fala, se arrependam porque é chegado a vocês o reino dos céus. Então, quando a gente se arrepende, quando a gente diz sim para Jesus e diz não para aquela vida que a gente vivia, então nós passamos a pertencer ao reino celestial. E aonde for, seja lá a Verônica trabalhando no crime, né, como ela diz, no meio né? Ah, ela quer que eu explique, né? Tu me conta aí. É que ela trabalha na vara criminal, né? No crime. Como assim, irmãos? Te deixei mal, né? Mas na família a gente se entende. Então, assim como a Verônica está lá trabalhando no meio das situações de crime, ela é uma cidadã do reino dos céus que está lá manifestando o reino dos céus lá. Ou os nossos irmãos presbíteros manifestando o reino dos céus ali. Ou vocês, estudantes, manifestando o reino dos céus. Por uma razão muito simples, porque não tem nada a ver com sentir, não tem nada a ver com momento ou circunstância, tem a ver com o fato, você é nascido de lá.
você pertence. Por isso que em Efésios capítulo, deixa eu achar o texto bem direitinho aqui. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Já vou dar para vocês aqui. A palavra de Deus diz que nós estamos assentados com Cristo. 2,6. Efésios 2,6 diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Você está assentado, assentada com Cristo. Fala que nem vocês falam aqui, ó. Fique tranquilo, vice. Fica bem tranquilo. Fica bem em paz. Que você está assentado e assentada com Cristo nas regiões celestiais. Existe um lugar para você, com o seu nome lá. Com o seu nome. Vinícius, está lá. Lucas, que eu conheci alguns. Cadê os Lucas aí que eu conheci? 1, 2. Jonas aqui. Assentados com Cristo. Existe um lugar para você, existe um nome. Quando chegar aquele dia, o dia maravilhoso de se encontrar com o Senhor, vai ser muito simples, não vai ser complicado. Você não vai passar, assim, não vai chegar no céu de maneira que vão ter que procurar muito para ver se você está lá, procurar lá nos livros, ver se aparece alguma coisa. Não, o seu nome está lá, você é conhecido, você vai ser bem recebido pela porta da frente, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Você é um cidadão do reino dos céus. E isso acontece por uma razão, porque você é justificado por Cristo. Você pertence ao reino dos céus. Coloca para mim a figura, faz favor. Eu quero que vocês observem essa figura. Essa figura, ela é baseada no texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 22. Abra, por gentileza, primeiro Colossenses 1, 22. O texto diz assim: agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Eu quero que você preste atenção nesse gráfico aí, porque aí existe uma ilustração de como muitas vezes nós os vemos e como Deus os vê. Aqui estamos nós, perspectiva humana. Muitas vezes, mesmo nós temos nascido de novo, nós os vemos sempre com pecado, com culpa, com faltas. Aí a gente olha para o lado e vê o quê? Pecado, culpa, faltas. A gente olha aqui, faltas, culpa, pecado. É a perspectiva humana, é uma perspectiva natural. É a perspectiva pela ótica do homem. Mas quando nós nascemos do alto, quando nós nascemos em Cristo Jesus, uma obra tremenda aconteceu sobre a nossa vida, que é a obra da expiação. Esse gráfico no meio, essa barra, onde está escrito expiação, representa algo muito valioso para Deus, que é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus cobre a sua vida. Você está aqui. Então, quando Deus olha de cima por causa do sangue de Jesus, Deus olha para você e tudo que Ele vê em você é que você é santo, inculpável e irrepreensível aos seus olhos. Para Deus, você não está em pecado. Para Deus, você não está... Deus já vê você em Cristo. Você está escondido no Senhor Jesus. É isso que faz com que você tenha acesso à sua presença. Não haveria outra forma. Não são seus atos de bondade, não são seus atos de amor, não são nem o seu arrependimento, porque o verdadeiro arrependimento é quando eu digo: Jesus, seja Tu o Senhor da minha vida. Não são as suas obras, é a obra de Cristo na sua vida. É o sangue de Jesus. O sangue é aceito. Existe algo sobre o sangue de Jesus que nós precisamos entender. Porque nós somos naturais e nós então temos um tempo de vida. Mas nós precisamos entender sobre o sangue de Jesus algo. Como Deus é eterno, Deus está presente em todos os tempos, de tempo a tempo, do início ao fim. Deus conhece o primeiro dia da humanidade até o último. Ele consegue estar lá e estar no começo ao mesmo tempo. Deus é eterno.
Para nós, o sacrifício de Jesus é algo que aconteceu há 2000 anos, mas Deus consegue ver todos os dias o sacrifício de Jesus. Todos os dias está diante dos seus olhos. Para Ele não é algo que ficou lá no passado. O sangue de Jesus, o poder do sangue de Jesus é tão grande que Ele avançou ao futuro e Ele voltou ao passado. Esse é o poder do sangue de Jesus. E Deus olha para a sua vida e Ele vê que você é santo, inculpável e irrepreensível. Não tem repreensão, não tem culpa, não tem falta. E isso faz com que você tenha acesso à sua presença. Você se lembra o que aconteceu quando Jesus expirou e deu o seu último suspiro? Quando Ele deu o seu último ato de respiração, o que aconteceu com o véu do templo? Foi rasgado de cima a baixo. Quem fez isso? Deus. O Pai fez isso. E por que o Pai fez isso? Porque antes o Pai não poderia fazer com que o homem entrasse na sua presença, por causa do pecado. Agora, através do sacrifício de Jesus, Deus mesmo rompe o véu, porque agora todo homem nascido do alto, ele vê através da vida de Jesus. Então, quando Deus olha para você, Deus não olha para as suas picuinhas, Deus não olha se você acordou de mau humor, Deus não olha para você e vê se você está desanimado. Não que Ele não se importe, Ele se importa com tudo isso, mas Deus não condena você. Não existe. Por isso que a Bíblia diz em Romanos 8:1 que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Samir, mas eu fiz tantas coisas erradas, eu colho consequências dos meus erros hoje. Sim, você colhe consequências, mas não significa que Deus não veja você como santo, inculpável e irrepreensível na sua presença. Porque, na verdade, Deus quer que nós desfrutemos da sua presença aqui. Hoje à noite nós vamos falar mais sobre a presença de Deus. É o desejo de Deus. Então, saiba, amado, que nós estamos justificados na sua presença. Nós estamos livres do peso. Por isso, há alegria e paz na nossa vida. Quando isso não acontece em nós, os nascidos do alto? Quando não há fé. Quando nós não cremos na obra redentora de Jesus, quando nós não cremos que o sangue dele é suficiente, quando nós olhamos mais para nós do que para a sua obra, o que você acha que é mais poderoso, o seu caráter ou o sangue de Jesus? O sangue de Jesus é mais poderoso e mais forte que qualquer ato e atitude e erro de caráter que você e eu possamos ter. E aí alguns de vocês podem se preocupar, mas Samir, isso não faz com que uma pessoa viva uma vida mais frágil espiritualmente, em que ela não se arrependa. Não, negativo. Quanto mais nós estamos perto de Deus e nós entendemos a obra redentora de Jesus, mais santos nós vamos ser. Porque quanto mais perto dos santos nós estamos, mais santos nós queremos ser, mais longe do pecado. E existem muitas pessoas que estão na igreja, que elas não se aproximam de Deus por vergonha e por culpa, por terem feito coisas que não agradam o coração de Deus, mas elas esquecem que o sangue é poderoso para perdoar e justificar elas o pecado. E o que elas fazem então? Elas ficam num looping. Um looping é um círculo vicioso. Elas se mantêm no pecado por causa da vergonha e elas não conseguem se levantar mais porque elas se sentem envergonhadas de buscar a Deus. Sabe por quê? Porque quando nós pecamos, o pecado ele bagunça rapidamente a nossa identidade. Rapidamente ele nos atinge na nossa fé, ele rouba a nossa fé e nós voltamos a nos ver como o velho homem que éramos sem Cristo. Mas Deus não anulou a obra dele em nós. A justificação não deixou de nos justificar. Só que a pessoa ela permanece no pecado, porque ela não crê mais. No entanto, quando uma pessoa recebe de Deus a ministração e o Espírito Santo convence ela do seu pecado, então ela deixa o pecado. E ela pode voltar de novo a experimentar a plenitude da presença de Deus. Porque Deus não se limita e Deus não fica magoado e amargurado e se afasta de nós e desiste de nós. A justificação, amados, é algo que todos nós temos em Cristo Jesus. Amém? Eu quero que vocês saibam como isso é poderoso. Abram comigo num texto. Eu acho esse texto tão lindo. Abra comigo em Zacarias, capítulo 3.
É o penúltimo livro, né? Do Antigo Testamento. Capítulo 3, versículos 3 a 5. Zacarias 3, 3 a 5 diz o seguinte. Todos acharam? Digam amém. Amém. Pouca gente, hein? Todos acharam? Digam amém. Amém. Melhorou. Diz assim o texto. Ora, Josué estava diante do anjo vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora o vestirei com roupas finas. Então eu disse: ponham um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele, e o vestiram na presença do anjo do Senhor. Essa palavra aqui, ela é uma palavra revelada ao profeta. Vocês sabem que Josué e Jesus, na verdade, é o mesmo nome, né? Josué e Jesus, do hebraico. E Jesus significa, e ele salvará o povo dos seus pecados, não é isso? Ele salvará o povo. É isso, né? Essa palavra aqui, nada mais é a experiência que Deus está permitindo que Zacarias tenha de presenciar um momento muito sublime na história da humanidade. Prestem atenção. É um homem que entra, ele é um sumo sacerdote, diz o início do capítulo. Esse homem entra na presença de um anjo e ele entra com roupas muito sujas. Esse anjo aqui, ele não é anjo, não é um anjo com letra maiúscula, embora está aí, tá? É anjo normal. Mas esse anjo, ele tem uma responsabilidade. Ele tem a responsabilidade de trocar as vestes desse sumo sacerdote. O que está acontecendo aqui? Quem é esse sumo sacerdote? Como eu já falei, é Jesus. Mas por que ele está com as vestes sujas? Porque são os nossos pecados. Isso aconteceu. Ele chega com as vestes não sujas. Ele chega com as vestes imundas. As vestes fétidas, com odor. O cheiro do lixo da humanidade. O cheiro... Pensa num cheiro de lixo que nós não gostamos. Pensem num cheiro de algo podre. Eram as vestes dele. Ele não podia entrar na presença de Deus com essas vestes, porque Deus é limpo, Deus é puro. Então, Deus envia um anjo para trocar as suas vestes. E quando o anjo é enviado para trocar suas vestes, significa que Deus aceitou o sacrifício desse sumo sacerdote. Porque essas suas vestes são trocadas. E quando as suas vestes são trocadas, ele recebe novas vestes. E agora ele pode ministrar ao Senhor em nosso nome, porque Deus aceita o seu sacrifício. Quando Jesus ascendeu e ele subiu à presença de Deus, como sumo sacerdote, uma coisa aconteceu pela sua vida. Jesus, ele lançou o sangue dele. O sumo sacerdote, antes dele entrar na presença de Deus, ele aspergia o sangue sobre os itens, os utensílios do tabernáculo. Isso era para expiar a culpa dele, para poder entrar na presença de Deus e para poder consagrar aquelas coisas. Mas quando Jesus se chegou na presença de Deus, ele aspergiu o sangue dele sobre o livro da sua vida, sobre a sua própria vida.
A sua vida está coberta pelo sangue de Jesus. Você é santo, inculpável e irrepreensível perante os olhos de Deus, porque o sangue de Jesus é um sangue aceitável. Você é justificado e, portanto, você pertence ao reino dos céus. O convite de Deus é que você se veja mais como alguém celestial do que como alguém natural. O convite de Deus é que você se veja como alguém que Deus escolheu e chamou para manifestar a sua vida e o seu reino na terra. Deus não está contra você ou está esperando para um dia no futuro talvez manifestar algo da sua vontade na sua vida. Deus está fazendo o convite hoje para que você experimente andar na sua presença e na sua presença se encher da sua presença, e uma vez que cheio da sua presença, Ele manifeste a sua natureza aqui na terra. Manifeste o seu poder, manifeste a sua autoridade, manifeste a sua unção, manifeste os seus milagres, manifeste a sua vida, manifeste a sua graça poderosa. Esse é o convite de Deus para a sua vida, porque você já é justificado. Então, o convite de Deus para todos nós, não só nessa noite, né, não só nessa tarde, mas é que todos os dias nós vivamos como alguém que é nascido do alto. E para isso precisa de mudança de mente. Porque muitas vezes nós acordamos e a maneira como nós acordamos acaba determinando a forma como nós vamos proceder. E Deus quer que nós nos vejamos como pessoas celestiais, como pessoas do alto. Colossenses 3, capítulo 1 diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém? Então, queridos, nessa primeira sessão, vamos dizer assim, eu quero fazer um convite para você. E esse convite é para que você se avalie diante de Deus, ou se permita que Deus, o Espírito Santo, fale com você. Você crê na justificação da sua vida por meio do sangue plenamente? Você crê limitadamente? Você crê fracionadamente? Você crê circunstancialmente? Ou você crê totalmente? A sua vida é uma vida que tem se permitido experimentar o céu, que tem se visto como alguém que é do céu, que é celestial. A rotina tem roubado da sua vida a perspectiva do céu, tem roubado a sua identidade, tem roubado quem você é, as circunstâncias, o ambiente. Você tem mudado as circunstâncias através da presença de Deus na sua vida, ou as circunstâncias têm mudado você? Quando eu pergunto isso, é uma pergunta carinhosa, sem acusação, uma pergunta cheia de amor. As circunstâncias têm definido a sua vida, ou você tem definido as circunstâncias? Quando nós nos permitimos que as circunstâncias dominem a nossa vida, acontece que nós deixamos de experimentar a vontade boa, agradável e perfeita de Deus para nós. Deus convida que você viva sob a perspectiva celestial. Uma perspectiva que precisa de fé, que precisa de decisão, que precisa de esvaziamento, precisa de humilhação diante de Deus para que Ele seja tudo em nós. E o convite de Deus para nós é que nós experimentemos todos os dias a plenitude de alegria da sua presença. Esse é o convite de Deus para você. Para Deus, você é santo, inculpável e irrepreensível. Diga ao seu irmão: santo, inculpável e irrepreensível. É você. Você é santo, você é inculpável, você é irrepreensível. Não importa as circunstâncias nas quais você está. Vamos ficar em pé. Vamos orar um pouco. Vamos orar um pouco.
Vamos orar. Surane Suranaishene. Enche-nos, Senhor, com a tua identidade aqui, Senhor. Fortaleça, Senhor. Fortaleça o fraco. Fortaleça o cansado. Fortaleça, Senhor. Suranalainashe. Nós repreendemos todo espírito de incredulidade em nome de Jesus. Nós estamos diante de Ti aqui, Senhor, e Te invocamos, Espírito Santo. Sura maralabalasu daradayane. Sura maralana. O Espírito Santo me mostra que há pessoas desanimadas, desmotivadas, infelizes. E Deus te diz: eu te amo e te amo muito. Meu amor pela tua vida valeu a vida do meu filho. Meu filho, por que tu estás triste? Minha filha, por que tu estás triste? Se eu não poupei o meu próprio filho, mas entreguei por ti, porventura eu não te daria com ele todas as coisas? Pessoas deprimidas, desanimadas. Obrigado, Espírito Santo. Ele já está ministrando. O Espírito Santo já está ministrando. Você vai perceber o envolvimento de Deus no seu coração. Pode vir as mulheres aqui à frente que estão deprimidas. Venham aqui, por favor. Não tenham vergonha. Não tenham vergonha. Podem vir. Vamos liberar hoje sobre vocês a libertação de Deus. Podem vir aqui à frente. Saraya fala xerededara. Pode vir aqui, ó. Vem aqui. Essa manhã